Fala, gurizada, bem-vindos a mais uma aula do JS antes do digital, e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre métodos e funções. A gente vai estar aprendendo sobre como funcionam os métodos e as funções e como eles salvam a nossa vida na hora de estar reutilizando o código, na hora de realmente estar entendendo como o nosso código vai escalar e tá tendo operações que a gente consegue estar reutilizando mais e mais, beleza? Então vamos lá. O que a gente vai fazer agora é o seguinte: eu vou criar aqui a nossa aula 5. E aqui na nossa aula 5, o que a gente vai fazer agora é criar aqui o nosso index.html, né? E também o nosso index.js. Aqui no index.html, já vou gerar ele usando o comando html 2.5, perfeito, mudo o title para aula 5, coloco aqui no meu body o script src.index.js e agora vou acessar aqui no meu navegador a aula 5. Perfeito, estou com a aula acessada, show de bola. Agora vamos aprender um pouquinho sobre funções. Gurizada, durante o decorrer do que a gente está efetuando, uma coisa que eu percebi é o seguinte: tudo que a gente está fazendo a gente observa o telefone de uma pessoa e baseado nesse telefone, a gente efetua uma ação. A gente retorna uma mensagem e essa mensagem vai fazer algo em prol da gente. Só que essa operação, ela está sendo muito repetitiva, porque no final o importante mesmo é que essa mensagem, por exemplo, ela seja salva para a gente conseguir ter um log bonitinho dessa mensagem, por exemplo, numa lista de mensagens. Uma lista de mensagens que foram trafegadas para o usuário. Só que, como no final essas mensagens elas precisam ser salvas como palavras, essas palavras eu vou ter que ficar repetindo muito e salvando em muitas variáveis para eu conseguir reutilizar. Por exemplo, se eu fosse aqui no nosso código, pegar cada uma dessas mensagens, transformar em variável para aí sim salvar numa lista, eu teria que criar vários lets, ou vários consts, no caso, né, como são mensagens constantes, e para cada um desses consts, eu teria que operar de forma totalmente diferente para poder dar o push na lista e etc. Porém, no final, tudo isso aqui é mensagem. Tudo isso aqui retorna uma mensagem. Então, a gente consegue, por exemplo, evitar estar repetindo essas operações de estar criando constantes novas e mandando para uma lista, utilizando de funções. Vamos lá, como assim funções, mano? Funções são basicamente a gente pegar blocos do nosso código que fazem alguma coisa, separá-los para que eles efetuem operações independentes. Por exemplo, eu vou citar o clássico exemplo da calculadora. Digamos que a gente queira fazer uma calculadora que vai receber um elemento A e um elemento B e retorna uma expressão entre eles. Por exemplo, eu vou criar aqui a soma, né? 1 mais 1, 1 menos 1, 1 vezes 1 e 1 dividido por 1. Isso aqui a gente tem essas expressões, mas elas não fazem nada especificamente. E se eu quisesse, por exemplo, toda vez que eu chamasse esses caras aqui, eles já dessem o console.log bonitinho efetuando a operação. O que eu posso fazer é criar funções que vão receber esses dados e já vão efetuar as operações e fazer o console.log das operações. A sintaxe de uma função é basicamente o seguinte: para a gente conseguir criar cada uma dessas funções aqui de soma, subtração, multiplicação e operação, a gente vai utilizar a palavra-chave function, o nome da função. Por exemplo, eu vou criar aqui uma função de soma, né? E essa função de soma, ela vai fazer basicamente o seguinte: ela vai receber dois números e vai dar um console.log na soma desses dois números. Como é que eu faço para receber esses dois números, que podem ser quaisquer dois números? Eu digo que esses dois números, eles são parâmetros. Então, eu vou ter o número, pode ser o número x e o número y. Então, eu vou somar x e y. Então, olha só que louco. Esses x e y são variáveis que a função já define, que na hora que eu chamar essa função, eles vão ser inseridos lá dentro. Então, por exemplo, se eu faço o seguinte: console.log x mais y, e aqui embaixo eu faço soma de x, vírgula y. Olha só que loucura. Perdão, x e y não. Aqui eu passo os números em si, 1 e 1. Ele já vai substituir x e y por 1 e 1. Se aqui fosse 2, x seria 1 e y seria 2, e assim sucessivamente, né? Então, olha só, se eu chamo aqui soma 1 e 1. E eu consigo chamar mais de uma vez aqui, ó, soma 1 e 2, soma 1 e 3, soma 1 e 4, soma 1 e 5, soma 1 e 6, soma 1 e 7.
Olha só, ele conseguiu chamar a mesma expressão sem eu precisar estar repetindo o código do console.log e etc, e etc. Então eu consegui reutilizar do meu código, né, de forma muito simples. E eu poderia ir além. Eu poderia, por exemplo, além de fazer essas somas, eu poderia salvar o resultado numa constante. Por exemplo, digamos que eu quero pegar uma constante e pegar o resultado da soma. Tipo, soma 1 vai receber soma de 1 e 2. Eu vou reduzir esse número aqui para não ficar tão grande, né? Vai ter só 3 somas. Né? A soma 1 vai receber soma de 1 e 2. Conste, soma 2 vai receber a soma de... No caso, a soma 1 recebe soma de 1 e 1, soma 2, soma de 1 e 2, e soma 3, soma de 1 e 3. Né? Opa, conste, soma 3, soma de 1 e 3. Então, ele faz os printfs bonitinho, só que esse soma 1, soma 2 e soma 3 não vão ter nada lá dentro, tanto é que você dá um console.log soma 1, ele não vai estar com o resultado que eu quero, ele vai dar um undefined, que é basicamente não tem nada lá dentro, não tem, tá vazio, soma 1 tá vazio. Então como é que eu digo para o soma 1? No caso, o soma, o resultado entre a soma de x e y, você manda de volta lá para o soma 1 conseguir atribuir. Para isso, eu preciso de dentro da minha operação mandar um retorno. O que é o retorno? Enquanto os parâmetros, né, eles vão ser utilizados para argumentar a minha função, ou seja, eu dizer, pô, substitui o x e o y por 1 e 1, ou então x e y por 1 e 2 para efetuar as operações, o retorno é basicamente o resultado que vier daí de dentro, eu quero que quando eu for atribuir em uma variável, ele venha no formato tal. Então, por exemplo, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar aqui, conste resultado recebe x mais y. Para que eu fiz isso? Só para diminuir o número de código. Então agora eu posso, ao invés de colocar esse x mais y daqui, como ele está agora aqui em cima nesse resultado, eu consigo dar um console.log direto no resultado. E agora eu vou dar um return resultado. E olha que maluco! Só de eu fazer isso, esse resultado com return, essa variável resultado, ela já vem aqui para a soma e quando eu atribuo ela para uma variável, o resultado vai ser realmente o resultado da minha operação. Então eu consigo usar parâmetros e retornos numa função. Eu consigo, por exemplo, receber parâmetros externos e também retornar resultados internos. Então as funções elas dão para a gente muita liberdade de transformação do nosso código. Então, o que a gente vai fazer agora é o seguinte, a gente vai fazer uma maçaroca de código. A primeira coisa que eu vou fazer é criar de novo a nossa lista de pessoas. Dessa vez, ao invés de eu criar as minhas constantes pessoa e outra pessoa, eu vou logo criar direto a lista, né, conste lista de pessoas. E aqui eu já vou atribuir o array e direto no meu array eu já vou colocar os objetos. Eu consigo fazer isso, né? Já direto aqui, atribuir dois objetos, né? Então aqui no meu primeiro objeto vai ter o meu name, no caso, nome. Eu vou deixar tudo em português, né? Manuel, e-mail, manuel@lisbon.com.br, idade, 19, né? Cargo, CEO, telefone, 8299999999, né? E agora o Antônio, name, no caso, nome, tô confundindo demais. Antônio, e-mail, Antônio, arroba, não tem acento, né? Antônio, arroba, lisbon.com.br. Idade, 21. Cargo, COO. Telefone, 11 99999999. Perfeito. Tá aqui a minha lista de pessoas, né, com o Manuel e com o Antônio, né, já direto aqui, sem eu precisar atribuir em constante, já tenho minha lista bonitinha aqui. E agora, olha só, eu quero criar uma função que vai atendê-los. Então, eu vou atender Manuel, né, ou melhor, atender lista de pessoas na posição 0 e atender lista de pessoas na posição 1. E isso já vai fazer todo o processo de atendimento. Olha que bizarro. Eu vou pegar e vou criar essa função atender. Então, eu vou criar aqui a minha function atender, que recebe uma pessoa, né?
Beleza. Se eu atendo recebendo uma pessoa, eu vou copiar aquele código do atendimento aqui. E olha só que bizarro. Aqui estou atendendo a pessoa, né? Só que ao invés de eu dar o console.log aqui direto no resultado, eu vou retornar esses resultados. Olha só. Return direto no resultado. Pô, não, mas aí não vai dar console.log. Como é que você vai exibir isso aí para o teu usuário? Calma, vocês vão entender. A gente tem aqui, isso aqui basicamente vai fazer a mesma coisa que já fazia. Na verdade, eu vou até mudar aqui, para ao invés de pessoa, vai ser pessoa atual. Só para já casar com o nome da variável que já tem, né? Que aqui já tinha pessoa atual, etc. O que é que tem de errado? Ah, tá. Desculpa, perdão. Eu vou tirar aqui esse linha 19. Pronto, pessoa atual. Beleza. Criei minha função atender, que vai receber a pessoa atual e vai retornar a mensagem que foi enviada para a pessoa. E eu vou criar aqui também a minha constante, que vai ser os meus logs de atendimento, né? Para eu conseguir ter a relação de cada mensagem que foi enviada para cada pessoa, para eu conseguir, por exemplo, fazer aquela lista ligada, para eu conseguir ver, pô, o Manuel, a mensagem que foi enviada para ele foi X, o Antônio, a mensagem que foi enviada para ele foi Y, né? Então, o atendimento, olha só, eu vou fazer o seguinte, na hora que eu for atender, eu já vou dar um console.log no resultado do meu atendimento, porque ele vai me retornar uma string que é a mensagem, e já vou dar um push aqui no meu log de atendimento. Então, eu vou fazer o meu for, para eu conseguir efetuar uma operação para cada pessoa na lista. Então, aqui eu vou fazer um for let i igual a 0 e menor que lista de pessoas, né? Na length, né? E mais. Como a gente já aprendeu aqui, trabalhar com listas, né? E aqui, pessoa atual. Perfeito. E agora eu vou dizer aqui, ó, conste resultado do atendimento recebe atender passando pessoa atual. E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um console.log no resultado do atendimento e também dar um logs de atendimento.push resultado do atendimento. E ó, ele efetuou a mesma operação que ele já efetuava, só que agora se eu der um console.log lá embaixo nos meus logs de atendimento, olha que legal, eu tenho aqui os logs de atendimento relacionados ao Manuel e relacionados ao Antônio, usando listas ligadas. Vamos ver se está certinho mesmo? Olha só, se eu quiser agora, por exemplo, fazer o log de atendimento do Manuel, eu faria tipo, lista de pessoas na posição 0, né? Log de atendimento na posição 0, e isso foi o Manuel e seus logs de atendimento. E tá aqui, ó. Ele trouxe o objeto Manuel nessa parte de cima aqui, ó. Aqui está o objeto, e embaixo o meu log de atendimento para o Manuel. Se fosse para o Antônio, aqui lista de pessoas na posição 1, log de atendimento na posição 1, está aqui. Consegui fazer a ligação da lista entre o Antônio e como ele foi atendido. E isso é muito bom, por exemplo, para setores de suporte, porque a gente consegue, por exemplo, ter uma relação de como a nossa equipe de suporte atuou para cada pessoa, ou como nossa automação atuou para cada pessoa. Mas galera, isso aqui ainda consegue ficar muito melhor, muito melhor. Vejam o seguinte, beleza, aqui eu criei essa função atender, mas se eu fizesse de um outro jeito, eu fizesse essa função estar dentro do próprio usuário, que no caso seria uma função chamada ser atendido ou algo do tipo. O Manuel vai ser atendido, o Antônio vai ser atendido. E por eles serem atendidos, eu não vou precisar de um parâmetro. Eu vou dizer, não, é o Manuel que está sendo atendido. Então a pessoa atual é o Manuel. Olha que louco, eu consigo criar funções dentro dos objetos. E esses são os métodos. Então, olha só, eu consigo agora criar aqui dentro do Manuel o método ser atendido. Como é que eu faço isso aqui ser um método? Eu coloco aqui parênteses e abro chaves e pronto. Ele agora é um método dentro do meu objeto Manuel. Né? Eu também posso agora criar um método ser atendido lá dentro do Antônio. E esse método ser atendido do Manuel e do Antônio, eles vão chamar a função atender. Olha que louco. Eu vou até mandar a atender lá para cima, porque ela tem que ser definida antes da lista.
E olha só, o ser atendido do Manuel vai chamar o atender, sendo que a pessoa atual que vai ser passada vai ser um carinha chamado this. O this é uma referência que existe dentro do objeto Manuel para o próprio objeto Manuel. Então, tipo, ser atendido é basicamente atender a mim mesmo, né? Então, eu mesmo vou ser atendido, então é atender de this, né? Então, quando eu chamo o ser atendido, eu nada mais, nada menos estou fazendo do que chamar o atender passando eu mesmo, né? Então, mesma coisa, o ser atendido de Antônio seria o atender passando this também. Então, olha só como é que vai ficar esse resultado. Eu, ao invés de chamar o atender de pessoa atual, eu vou chamar o pessoa atual ponto ser atendido. E olha só, o resultado é o mesmo. Opa, tem alguma coisa errada aqui. Ah tá, perdão. Eu tenho que dar um return nesse atender também, aqui no ser atendido, porque o resultado do atender precisa voltar no ser atendido também. Então, vou até recarregar aqui a página, talvez tenha tido algo errado. Não, tá tudo certinho. Perfeito. Deixa eu até ver aqui essa linha 42, o que é isso? Resultado do atendimento. Onde é isso? Ah, tá, beleza. Aqui nesse resultado do atendimento, ele tá dando undefined. Por quê? Vamos entender. Ah, tá, porque faltou o return aqui também no Manuel. Beleza? Olha só, então agora a gente conseguiu chamar direto na propriedade do ser atendido a função atender e eu ainda conseguiria manipular isso aqui. Por exemplo, eu poderia fazer uma constante aqui. Por exemplo, aqui dentro do ser atendido, eu podia fazer algo antes da função atender. Tipo, para o Manuel, eu podia dizer console.log aqui, nosso CEO começou, nosso CEO foi atendido. E aí, ou então no Antônio eu poderia colocar tipo console.log, nosso COO foi atendido e ele vai avaliar se o atendimento foi bom. Então, olha só, ele já efetua essas funções extras do Manuel e do Antônio, né, que são totalmente separadas, junto com a função atender. Então, no final, a gente tem um resultado incrível, que é esse daqui, em que a gente faz o console.log do jeitinho que tinha que ser, salva todos os logs na lista de atendimentos e consegue ter esse resultado muito bacana e muito reutilizável do nosso código utilizando das funções. Beleza? Então, gurizada, funções são coisas muito importantes, né? Um bom programador tem que saber utilizar funções, porque dividir o código em funções é o que ajuda ele a ter uma boa produtividade na escrita do seu código. Tudo tem muitas funções e também muitos métodos quando estamos tratando de objetos. Então, uma função é literalmente uma função que a gente cria assim do nada, no meio da nossa operação, e um método é uma função para o nosso objeto, beleza? Muito legal esses conceitos de função e de método. E na próxima aula a gente vai estar aprendendo a utilizar parâmetros diferenciados nesses métodos. Por exemplo, aqui a gente aprendeu que a receber parâmetros fixos, por exemplo, um único parâmetro. Mas na próxima aula a gente vai aprender como é que a gente consegue receber parâmetros infinitos numa única função. Gurizada, a gente fica por aqui. Na próxima aula vamos falar sobre REST Spread utilizando JavaScript. Valeu, gurizada, e até a próxima aula.